2. Quando os republicanos preparavam sua convenção para escolher um candidato à presidência, em 1936, tinham razão para ter esperanças. O presidente em exercício, o democrata Franklin D. Roosevelt, era certamente popular, mas os Estados Unidos ainda enfrentavam a depressão, o alto índice de desemprego, o déficit orçamentário crescia e muitos programas do New Deal de Roosevelt estavam atolados em ineficiência. O mais promissor de tudo é que muitos americanos estavam desencantados com Roosevelt como pessoa na verdade, até o odiavam, achando-o ditatorial, pouco confiável, um socialista de coração, talvez até um anti-americano. Roosevelt era vulnerável, e os republicanos estavam desesperados para vencer a eleição. Eles decidiram baixar o tom de sua retórica e apelar para valores tradicionais americanos. Afirmando apoiar o espírito do New Deal, mas não o homem por trás dele, eles prometiam fazer as reformas necessárias com mais eficiência e justiça do que Roosevelt havia feito. Reforçando a unidade do partido, eles indicaram L.M. Landon, governador do Kansas, como seu candidato à presidência. Landon era um moderado perfeito. Seus discursos tendiam a ser um pouco monótonos, mas ele parecia tão firme, tão classe média, uma escolha confortável, e a época não era para se promover um radical. Ele havia apoiado uma boa parte do New Deal, mas, tudo bem, o New Deal era popular. Os republicanos indicaram Landon porque pensavam que ele tinha mais chances de derrotar Roosevelt, e para eles era o que importava. Durante a cerimônia de lançamento da candidatura, os republicanos encenaram um quadro vivo de faroeste, com moças e rapazes vestidos de cowboy e carroças cobertas. Em seu discurso de aceitação, Landon não falou de planos específicos ou de políticas, mas de si mesmo e de seus valores americanos. Enquanto Roosevelt era associado a dramas desagradáveis, ele traria estabilidade. Foi uma convenção para deixar todo mundo satisfeito. Os republicanos aguardaram que Roosevelt fizesse seu movimento. Como esperado, ele representou o papel do homem a qualquer rixa, aparecendo o mínimo possível em público e projetando uma imagem presidencial. Ele falava em vagas generalidades e batia em uma nota otimista. Depois da convenção democrática, ele partiu para um longo período de férias, deixando o campo aberto para os republicanos que ficaram felicíssimos em preencher o vazio. Enviaram Landon na trilha de campanha, onde discursou em palanques dizendo que ele é que faria as reformas de modo equilibrado e racional. O contraste entre Landon e Roosevelt era no temperamento e no caráter e parecia ter ressonância. Nas pesquisas de opinião pública, Landon liderava. Percebendo que a eleição seria difícil e sentindo que esta era sua grande chance, os republicanos aumentaram seus ataques, acusando Roosevelt de promover a guerra de classe e pintando um quadro sombrio de seu próximo mandato. Os jornais anti-Roosevelt publicaram uma porção de editoriais atacando-o em termos pessoais. O coro de críticas crescia, e os republicanos observavam satisfeitos enquanto muitos no campo de Roosevelt pareciam em pânico. Uma pesquisa mostrou Landon desenvolvendo uma substancial liderança. Só no final de setembro, 6 semanas apenas antes da eleição, é que Roosevelt finalmente iniciou sua campanha e aí, deixando todos chocados, ele abandonou seu ar presidencial, não partidário, que havia adotado com tanta naturalidade. Posicionando-se claramente à esquerda de Landon, traçou um nítido contraste entre os dois candidatos. Ele citou com grande sarcasmo os discursos de Landon apoiando o New Deal, afirmando ser capaz de fazer melhor,
por que votar em um homem com basicamente as mesmas ideias e abordagens, mas sem experiência para fazê-las funcionar? Com o passar dos dias, a voz de Roosevelt foi ficando mais alta e mais clara, seus gestos mais animados, sua oratória até bíblica no tom. Ele era Davi enfrentando o Golias dos interesses das grandes empresas que queriam devolver o país à era dos monopólicos e dos barões ladrões. Os republicanos horrorizados observavam a massa que apoiava Roosevelt inchar. Todos aqueles a quem o New Deal havia ajudado de algum modo apresentavam-se às dezenas de milhares, e a reação a Roosevelt era quase religiosa em seu fervor. Em um discurso particularmente inflamado, Roosevelt catalogou os interesses financeiros alistados contra ele. Nunca antes na nossa história, ele concluiu, estas forças estiveram tão unidas a um candidato como hoje. Elas são unânimes em seu ódio por mim e eu acolho com prazer esse ódio. Eu gostaria que dissessem de minha segunda administração que nela estas forças encontraram seu vencedor. Landon, percebendo a grande mudança na maré da eleição, atacou com mais força ainda e tentou se distanciar do New Deal, que antes dissera apoiar, mas tudo isto só parecia cavar para ele um buraco mais fundo. Ele havia mudado tarde demais, e nitidamente em reação ao declínio de sua sorte. No dia da eleição, Roosevelt venceu com a margem que, na época, foi a mais popular da história eleitoral americana. Ele ganhou em todos os estados, exceto em 2, e os republicanos ficaram reduzidos a 16 cadeiras no Senado. Mais incrível do que o tamanho de sua vitória sem precedentes foi a rapidez com que ele mudou o curso dos acontecimentos. Interpretação. Ao acompanhar a convenção republicana, Roosevelt viu claramente a linha que eles adotariam nos meses seguintes, uma linha centrista, enfatizando valores e caráter acima da política. Agora ele podia montar a armadilha perfeita abandonando o campo. Nas próximas semanas, Landon martelaria sua posição moderada na mente do público, comprometendo-se com ela cada vez mais. Enquanto isso, os republicanos mais da ala direita atacariam o presidente em termos pessoais, mais ásperos. Roosevelt sabia que os números de Landon nas pesquisas chegariam ao máximo. O público se cansaria de sua mensagem suave e dos ataques vitriólicos da direita. Percebendo este momento no final de setembro, ele entrou de novo em cena e se posicionou claramente à esquerda de Landon. A escolha foi estratégica, não ideológica. Ela lhe permitiu traçar uma nítida distinção entre Landon e si mesmo. Em uma época de crise como a Depressão, era melhor parecer decidido e forte, defender algo firme, opor-se a um inimigo claro. Os ataques da direita lhe deram esse inimigo claro, enquanto a postura retraída de Landon fazia parecer forte em contraste. De um jeito ou de outro ele venceu. Agora Landon enfrentava um dilema. Se continuasse com seu apelo centrista, cansaria o público e pareceria fraco. Movendo-se para a direita, a opção que na verdade escolheu seria incoerente e pareceria desesperado. Isto era pura manobra de guerra. Comece assumindo uma posição de força. No caso de Roosevelt, sua pose de início, presidencial, bipartidarista, que o deixe com opções em aberto e lhe permita espaço de manobra. Em seguida, deixe que seus inimigos mostrem para onde vão. Uma vez comprometidos com uma posição, deixe que eles a mantenham na verdade, deixe que eles a proclamem alto e bom som. Agora que estão posicionados, manobre para o lado onde se sentirão comprimidos, deixando-lhes apenas más opções. Ao esperar para fazer esta manobra só nas últimas 6 semanas da corrida presidencial, Roosevelt não deu tempo aos republicanos para se ajustarem e impediu que seu próprio apelo estridente se desgastasse. Tudo é política no mundo atual, e política é posicionamento.
Em qualquer batalha política, a melhor maneira de delimitar uma posição é traçando um nítido contraste com o outro lado. Se você tem de recorrer a discursos para fazer este contraste, está em terreno instável, as pessoas desconfiam de palavras. Insistir dizendo que você é forte, ou bem qualificado, soa como autopromoção. Em vez disso, faça o lado adversário falar e fazer o primeiro movimento. Uma vez tendo se comprometido com uma posição e a fixado na mente das outras pessoas, eles estão maduros para a foice. Agora você pode criar um contraste citando as palavras deles, mostrando como vocês são diferentes em tom, em atitude, em ação. Que o contraste seja profundo. Se eles se comprometerem com uma posição radical, não reaja sendo moderado, moderação em geral é fraqueza, ataque-os por promoverem instabilidade, por serem revolucionários sedentos de poder. Se eles reagirem baixando o tom do apelo, desmascare-os por serem incoerentes. Se mantiverem o curso, a mensagem deles ficará desgastada. Se eles se tornarem mais estridentes em autodefesa, você confirmará o que disse a respeito da instabilidade deles. Use esta estratégia nas batalhas do dia a dia, deixando que as pessoas se comprometam com uma posição que você possa transformar em um beco sem saída. Jamais diga que você é forte, mostre que você, ao fazer um contraste entre você mesmo e seus incoerentes e moderados adversários. 3. Os turcos entraram na Primeira Guerra Mundial do lado da Alemanha. Seus principais inimigos no teatro do Oriente Médio eram os britânicos, sediados no Egito, mas em 1917 eles tinham chegado a um confortável impasse. Os turcos controlavam um trecho estratégico de mais de 1.200 quilômetros de estrada de ferro que ia da Síria no norte até Hejaz, a parte sudoeste da Arábia. No sul a oeste da parte central desta ferrovia ficava a cidade de Aqaba, no Mar Vermelho, uma posição-chave turca de onde eles podiam rapidamente movimentar exércitos para o norte e para o sul, a fim de proteger a estrada de ferro. Os turcos já haviam derrotado os britânicos em Galípoli, ver capítulo 5, um imenso incentivo para seu moral. Seus comandantes no Oriente Médio sentiam-se seguros. Os ingleses tinham tentado agitar uma revolta contra os turcos entre os árabes do Hejaz, esperando que ela se espalhasse para o norte. Os árabes tinham feito alguns ataques de surpresa aqui e ali, mas haviam lutado mais entre eles mesmos do que contra os turcos. Os ingleses nitidamente cobiçavam Aqaba e tramavam para tomá-la por mar com sua poderosa marinha, mas atrás de Aqaba ficava uma muralha de montanhas marcada por gargantas profundas. Os turcos haviam transformado a montanha em uma fortaleza. Os britânicos sabiam que, mesmo que sua marinha tomasse Aqaba, não teriam como avançar para o interior, e de nada adiantaria capturar a cidade. Tanto os britânicos como os turcos viam a situação da mesma maneira, e o impasse perdurava. Em junho de 1917, os comandantes turcos dos fortes que guardavam Aqaba receberam relatórios sobre estranhos movimentos inimigos nos desertos da Síria ao noroeste. Ao que tudo indicava, um oficial inglês de 29 anos que fazia a ligação entre ingleses e árabes, chamado T. Lawrence, atravessara centenas de quilômetros de deserto para recrutar um exército entre os Oveitat, uma tribo síria famosa por combater montada em camelos. Os turcos despacharam patrulheiros para obter mais informações. Eles já sabiam um pouco a respeito de Lawrence, coisa incomum entre os oficiais britânicos na época. Ele